A grande verdade é que desde a primeira união entre os Mugiwaras e o Law, você, nós amamos a ideia de ter o Law como um chapéu de palha. Porque além dele gerar várias cenas engraçadas com o bando, ele é extremamente forte e agregaria muito pra tripulação. E na boa, se você não é fanboy do Law, você é completamente doido. Mas mais que isso, a sua história e seu encontro com o Barba Negra liga ele diretamente com os Mugiwaras. Quer saber como o Law vai se unir novamente ao chapéu de palha? É só ficar comigo até o final. A primeira prova que fazem eu ter certeza que o Law vai se unir novamente aos Mugiwaras é o seu passado trágico quando criança. Assim como a maioria dos chapéus de palhas, como o Zoro perdendo a sua melhor amiga, o Sanji sendo abandonado pelo seu pai e passando fome, a Robin perdendo tudo o que tinha e entre outros membros que também tiveram uma infância abalada. Trafalgar de Waterloo nasceu em Flamvesy, uma cidade muito rica, mas assolada por uma doença causada por um mineral tóxico chamado de âmbar chumbo. O governo mundial, como sempre, escondeu a verdade sobre esse mineral, levando à morte lenta dos cidadãos. A doença não só tomou a vida dos pais do Law, mas como também condenou ele à morte. Ele escapou do massacre de Flamvesy, que resultou na destruição da cidade por outras nações, porque eles tinham medo do contágio da doença. Que não era verdade, né? Porque a doença não era contagiosa, mas como o governo mundial escondeu a verdade, e o Law sendo um Di, ele já é inimigo natural do governo mundial. E eles ainda fizeram isso com a cidade dele. Vocês já sabem aonde eu quero chegar. O meme Oda Gênio não é por acaso, a história tá ligada desde o início ao final. Após fugir, o Law se juntou aos piratas Don Quixotes liderados por Dom Flamingo. Na tripulação, ele conheceu Corazon, o irmão de Dom Flamingo, que era secretamente um agente infiltrado da marinha. Corazon, então, cuidou do Law como se fosse seu filho, e ao descobrir que ele tinha apenas alguns anos de vida devido à sua doença, determinado a salvar o Law, Corazon começa a procurar a Opi no Mi. Ele conseguiu encontrar a Akuma no Mi e deu pro Law, salvando a vida do Law. Mas Corazon acabou sendo morto pelo seu próprio irmão, Dom Flamingo. Com trauma e com sede de vingança, Law passou anos e anos da sua vida treinando para derrotar o Dom Flamingo. Com isso, Law parte pro mar, formando a sua própria tripulação, os Piratas Hit, que levaria ele mais tarde a se tornar um dos supernovas. Os piratas que chegaram ao arquipélago de Sabaody ao mesmo tempo do Chapéu de Palha. O Law não sabia, mas esse encontro mudaria completamente a sua vida. No final do arco de Marineford, o Luffy só conseguiu escapar do golpe fatal do Akainu porque o Law chegou em Marineford com seu submarino, tirando ele de lá e fazendo a sua cirurgia, o que nos faz questionar por que o Law fez isso, já que eles são inimigos. E dois pontos me fazem pensar por que ele fez isso. Primeiro, por destino, já que o Law é um Di, assim como o Luffy, e o seu inimigo natural é o governo mundial. Segundo, porque o Law desde criança precisou ser uma pessoa muito estratégica para sobreviver, e esse plano de salvar o Luffy pode ter sido plenamente calculado, já que o Law era um pirata que estava crescendo no mundo, e ao salvar o Luffy, ele se aliava a um futuro poderoso aliado. O Luffy já tinha mostrado todo o seu potencial na luta contra o governo mundial em Enies Lobbies, e sua trajetória até Sabaody fizeram com que o Luffy fosse um dos supernovas mais promissores. E claro, o Law também presenciou o soco mais prazeroso de se ver na obra presencialmente. Naquele momento ele percebeu que poderia contar com o Luffy pra tudo, ou seja, o Law via uma oportunidade de criar uma relação que poderia ser útil mais tarde. E como a gente sabe, o Law acertou novamente. Durante o período do time skip, o Law entregou 100 corações de piratas para a marinha, graças aos seus poderes da Opi no Mi. E com isso ele conseguiu se tornar um Shichibukai. Isso facilitou seu acesso no laboratório de Punk Hazard, já que ele ganhou a confiança do cientista Caesar. Com isso, Law coloca seu plano em prática para capturar o Caesar e ameaçar o Dolphin. E é aí que a história do Law e dos Mugiwara se entrelaçam novamente, aonde os dois fazem uma aliança temporária para derrotar o Dolphin. Juntos, eles derrubam a fábrica SAD, que era a fábrica que produzia Akuma no Mis artificiais pro Kaido. No início, o plano do Law era esse: derrubar a fábrica pra, de alguma maneira, enfraquecer o Kaido e colocar o Kaido contra o Dom Flamingo. Mas com a ajuda do Luffy, o Law nem precisou contar com a ajuda do Kaido. O objetivo da aliança agora era derrubar um dos 4 imperadores do Mares, Kaido. Após a queda dos imperadores Big Mom e Kaido em um ano, Luffy e Law terminam a sua aliança e partem cada um para um lado. O Luffy parte para a ilha de Egghead e o Law parte para a ilha de Earnor, que curiosamente em inglês significa a ilha do ganhador. E é aí onde tudo começa. Em Egghead, o Luffy tem um embate diretamente com os Goroseis. E na ilha de Earnor, o Law simplesmente é massacrado pelo Teach. Essa longa aliança entre os piratas Hit e os Mugiwaras foi feita de necessidade e confiança, e isso abre espaço para eles se unirem novamente
novamente. O Law já deixou claro seu interesse nas armas ancestrais e nos segredos do século perdido, já que é diretamente ligado ao tesouro One Piece, objetivo do Luffy até o momento. O Law tem um passado de sobrevivência e estratégia, o que vai ser extremamente importante para o Chapéu de Palha em Laugh Tale e na luta contra o governo mundial. E nada melhor do que o Law, que é um Di, lutar ao lado dos Mugiwaras contra o governo mundial. Então, muito provavelmente, nesse arco mesmo de Elbaf, o Law vai se unir novamente aos Mugiwaras. Se não for nesse arco, eu acredito que seja no arco da Guerra Final, porque eu acredito que após Elbaf só vai ter 2 arcos, que é o de Laugh Tale e a Guerra Final. E não tem como o Law chegar em Laugh Tale, já que ele perdeu seus poneglyphs de rota pro Teach. E falando nele, eu acredito que o Teach também seja outra prova que o Luffy e o Law vão lutar novamente lado a lado, já que o Barba Negra, muito possivelmente, se não for o último, com certeza é um dos últimos vilões que o Luffy vai ter que derrotar, pelo sentimento de vingança por Ace, Garp e claro, porque certamente o Teach vai estar no seu caminho na busca pelo One Piece. Como o Teach tem poderes misteriosos, o Luffy vai precisar de ajuda com informações. E como Law foi um dos únicos que viram o verdadeiro poder do Barba Negra e sobreviveu, ele vai ter um grande papel importante ao revelar os poderes dele pro Luffy. E claro, planejar uma estratégia para derrotar a tripulação do Teach. E claro, os Mugiwaras não vão seguir por completo a estratégia, como todas as vezes que o Law fez um plano, principalmente o Luffy. Muita gente pensa que o Law, em uma das 2 lutas de Luffy entre Imu ou Teach, ele vai acabar fazendo a cirurgia perene e entregando a sua vida em troca da vida eterna pro Luffy. Mas pra mim eu fico meio com o pé no muro, porque a gente já tá meio que acostumado com a ideia do Luffy morrendo no final da obra, graças à sua diminuição de expectativa de vidas dos seus guias e com o tratamento feito por Ivankov. Por outro lado, seria um final muito épico pra um dos melhores personagens da obra. Mas me diz aí você aí nos comentários se o Law vai usar ou não essa cirurgia perene. Eu também não acredito que o Law vai chegar a ser um Mugiwara, apenas um aliado. Isso por conta do seu orgulho e por ter sua própria tripulação. Mas eu aposto com vocês que ele vai ser considerado parte da tripulação pelos Chapéus de Palha. E claro, pela gente também, obviamente. E a cena dos Mugiwaras chegando na Guerra Final vai ser assim. O Tauzi Tistani chega e todos os marinheiros ficam assustados ao ver que era o navio do rei dos piratas. E ao seu lado, o melhor espadachim do mundo, Zoro. E do seu outro lado, Sandy, o homem mais rápido do mundo. E no final do navio tá o God Soap gritando e o Law tá do seu lado. O Soap grita: hahaha, vocês não têm chance contra nós, Chapéu de Palha, governo mundial. O Law então rebate o Soap falando que não é um Chapéu de Palha, mas como sempre, eles não ligam pra ele.